Então, meus irmãos, mais uma vez, bom dia a todos. Você também que está participando dessa escola dominical aí pela internet, você é muito bem-vindo. E sempre fica o convite para você acessar o canal da igreja. Se você não é inscrito, aciona lá o sininho para você receber todas as publicações. E fica o convite para você vir aqui nos conhecer também. Nós estamos aqui na Avenida Moacir Portugal Linhares, 897, Distrito Industrial, em Nova Granada. E vai ser um prazer tê-lo aqui conosco. Nós estamos aqui nesta manhã, nós vamos partir então aqui mergulhando na última lição deste livro. Gente, como o tempo está passando rápido, é só eu que tenho essa impressão ou você também tem? Parece que eu anunciei ontem a primeira aula. Pois bem, já se foram 13. Essa é a 13ª aula, 4, 8, 12, 3 meses aí pelo menos estudando esse livrinho, que foi muito interessante. 13 perguntas cruciais, difíceis sobre Deus, e enfrentamos aqui muitos temas desafiadores, e o de hoje não é diferente, não é? Como ouvir o que Deus tem a me dizer. Isso é interpretado de muitas maneiras, de muitas formas, na filosofia, no humanismo, inclusive em muitas denominações religiosas, mas Deus nos trouxe aqui para pensarmos como cristãos reformados, como crentes, como calvinistas sobre essa verdade, olhando de maneira sublime para a Escritura. É isso que vamos fazer. Como ouvir o que Deus tem a me dizer? O que você acha, hein? Como ouvir o que Deus tem a me dizer? Se você pudesse dizer algo assim, olhando para essa pergunta, se alguém te parasse na rua e te perguntasse: escuta, como é que você ouve a voz de Deus, hein? O que você diria para essa pessoa? Não é fácil. Pela palavra, João. O que mais? Pelo ouvido esquerdo. Você que está aí acompanhando pela internet, nós temos um irmão muito querido aqui, que há um tempo já tem sofrido de um probleminha na orelha direita. Então ele disse assim: é pelo ouvido esquerdo. Pelo ouvido esquerdo que eu ouço a voz de Deus. Juarez. Meus irmãos, vamos lá então. Vamos lá ver os objetivos, alguns dos objetivos, Você vai sair daqui pensando em algumas coisas, Valorizar a Bíblia como fonte última de autoridade sobre a voz de Deus. Rejeitar toda voz que não encontre eco na Escritura. Nós vamos entender isso aqui. Entender que há coisas complexas demais para entendermos, irmãos. Irmãos, nós temos que ser humildes diante de muitas questões. Há coisas muito complexas que realmente são difíceis de entendermos. O pecado, ele eliminou a nossa plena capacidade, de juízo, de entendimento, do pensamento cognitivo, o raciocínio mesmo. O pecado prejudicou isso. Então, há coisas muito complexas para a gente entender, e nós temos que nos entregar à fé nessa hora, porque se formos escarunchar, sabe um caruncho? Ele pega um grão, ele vai entrando, ele vai furando. Se a gente for querer penetrar profundamente e querer abraçar e entender todos os aspectos da revelação de Deus, ou a gente vai perder a cabeça, ou então nós vamos negar a fé. Tem que tomar cuidado com isso. E por fim, louvar a Deus pelo seu Espírito, que tem nos conduzido a ouvir a sua voz. Olha que interessante isso. Está dividida a lição assim, com a introdução. Deus fala pela Bíblia, Deus fala por meio de Jesus, Deus fala por meio da igreja, Deus fala pelas circunstâncias. Olha, Deus fala, irmãos, de todas essas formas. A gente vai entender um pouco. Uma conclusão e aplicações. Então, algumas perguntas aqui, como a gente costuma fazer, para esquentar os motores. Quando nos sentimos sedentos por uma palavra de Deus, por exemplo, para tomarmos uma atitude em momentos decisivos, como é que a gente obtemos essa palavra? Imagina. Você está aí no teu dia a dia e precisa decidir algo importante. E você quer saber o que Deus fala sobre isso. E aí, como é que é? Você busca onde isso? No coração? Na oração. Na oração. Você falou no coração. Na hora eu fui para Jeremias 17. Na oração. Olha que interessante. Não seria fácil, irmãos, se Deus dissesse exatamente o que a gente deveria fazer? Não seria fácil? Você entra lá no teu quarto, você vai orar e Deus fala ali, imediatamente.
Ou então, você entra no teu quarto, você está no teu carro, você olha para o céu, pergunta para Deus, e sei lá, aparece uma janela flutuando no céu, te dizendo a resposta. Não seria fácil? Faça isso, assim, exatamente. Seria muito fácil, não é? Mas é assim que acontece? Não é assim, né? Pode acontecer, né? Em casos Esporádicos. Claramente, João, você tem aquela sensação de que Deus respondeu. Pronto, nós vamos chegar lá. Boa, nós vamos chegar lá, viu, João? Você já precisou ouvir a voz de Deus para te orientar em alguma coisa? Alguma decisão difícil? Você precisou clamar a Deus, clamar, insistir, esperar, e Ele respondeu ou não? Você teve essa sensação? Deus falou comigo. Nós somos muito exigentes. Muitas vezes a gente está contente do que está acontecendo naquele momento ali, parece que está faltando alguma coisa, mas é que nós somos exigentes. Nós somos exigentes. E nós sabemos o que Deus está fazendo naquele momento. É. Às vezes nós não chegamos. Isso. Nós queremos a nossa resposta, né, Juarez? A gente pede uma resposta para Deus muitas vezes, mas a gente quer a gente quer que Deus fale o que a gente quer ouvir. Não é isso? Isso é perigoso, né? Isso, irmãos, João, isso é importante. Às vezes eu fico observando a oração de algumas pessoas e a gente fica vendo a pessoa ensinar a Deus como é que ele tem que agir. Eu entendo isso. A pessoa está de boa intenção, ela está de bom ânimo, ela tem um bom propósito, ela não está fazendo isso na maldade, mas ela está querendo ensinar a Deus. O senhor faz isso, eu sei que o senhor sabe disso. É como se Deus, às vezes você percebe até que parece que Deus não conhece o que a pessoa conhece. Você fala, Senhor, não é? A maturidade espiritual vai levando a gente a crescer nesse aspecto também, mas muito bom isso. Por exemplo, olha só, você já precisou ouvir a voz de Deus para te orientar em algo? E eu trouxe um exemplo aí da minha decisão, vou contar para vocês. Lá no início dos anos 2000, né, eu tinha acabado de ser aprovado no concurso da Justiça Federal e eu estava voando em cursinho público. Eu queria ser procurador da República. Procurador da República é o promotor de justiça na esfera federal. Aqui na esfera estadual você tem o promotor de justiça. Na esfera federal você tem o procurador da República. É a cereja do bolo dos concursos públicos, na área jurídica. E eu estava estudando. E eu estava tendo já um bom desempenho, irmãos. Eu cheguei na fase oral para juiz aqui no estado de São Paulo. Então é a última fase, 3 fases, né? Primeiro uma fase discursiva, depois entrevistas, uma prova de sentença, de denúncia, e depois um exame oral, lá no Tribunal de Justiça em São Paulo, com os desembargadores. Eu cheguei lá num concurso desse, e não fui aprovado. Depois estava passando para a segunda fase, um concurso de procurador da República, que era o que eu queria, já estava chegando na segunda fase. Então os meus amigos estavam empolgados, Rogério, você vai conseguir, mais 2, 3 anos você vai passar, continua. 8 horas de estudo diários, disciplina, 1 ano, 2 anos, todo dia. De manhã eu sentava e saía da cadeira no final do dia, estudando. Tinha uma reserva, um dinheirinho, já tinha sido aprovado no concurso, eu fazia meu horário, né? Como oficial de justiça eu sou flexível no meu horário, então eu tenho tantos dias para cumprir o mandado, eu faço, eu organizo meu trabalho, pronto. Estudava, gente, mas sabe o que começou a acontecer? Alguma coisa começou a me incomodar. Veja, hein? Eu nem era crente ainda, Deus alcançou a minha vida em 2006, mais ou menos. Alguma coisa estava me incomodando, Idália. Sabe quando você não se sentia pleno, completo, preenchido? Era uma rotina diária exaustiva, 8 horas de estudo diário, anos. Então isso foi me consumindo também, foi me fazendo questionar. O que eu estou querendo, hein? Por que eu quero ser procurador da República? Essa pergunta começou a me incomodar. E foi interessante porque na época, eu e um colega disputávamos, a gente concorria. E olha que coisa, ele passou, eu parei. Mas ele passou, ele é procurador da República hoje. Mas a gente concorria. Então, como é que você foi nessa prova? Mais ou menos. E eu ali dentro, eu fui melhor que você, né? Aquela concorrência terrível que existe, que o pecado nos leva a fazer. E o que aconteceu? Deus alcançou minha vida em 2006.
E a palavra dele, aí meu irmão, a palavra dele, sabe aquela como a espada de dois gumes, lá de Hebreus, que penetra, Hebreus capítulo 4, a ponto de dividir, diante da palavra, o teu coração se abre, não tem jeito. E Deus começou a falar comigo, e alguns textos eu trouxe aqui para você, ó. Como é que Deus falou comigo naquele momento da vida? Por exemplo, Marcos 8,36. Olha o que Jesus diz ali: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vixe, quando eu lembro, quando eu li isso aqui, esse negócio entrou no meu coração. Porque o que eu estava querendo enquanto procurador da República? Salários altos, ganha muito bem, status, ou o meu nome lá na porta do gabinete, Rogério dos Santos Cruz, procurador da República, dentre outras coisas. Isso estava me encaminhando para quê? Para uma vida de cobiça, uma vida onde tudo o importante era o status, as riquezas. Então isso aqui falou muito ao meu coração. Duas crianças, graças a Deus, o João e a Maia. Bom dia, João, Maia, pode entrar, vai lá com a tia Maria. Ah, vocês estão querendo ganhar medalha aí no final dessa corrida, muito bem, viu? Parabéns. Além disso, irmãos, 1 Timóteo 6,10 também falou muito comigo, irmãos. Ó, 1 Timóteo 6,10: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Está vendo aí? Não é o dinheiro, é correr atrás dele, é pautar a tua vida por ele. Eu estava fazendo isso, acabando com a minha vida, desgastando no estudo. Para quê? Quando o salário apenas. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Essa palavra também, ó, falou muito comigo. E Eclesiastes 5,10. Olha o que Salomão diz ali. Eclesiastes 5,10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. Só até aqui. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. É uma ganância que não tem fim. Então, ó, esse meu colega que passou para procurador da República já está descontente com o cargo. Você já pensou nisso? Por quê? Talvez isso aqui, um coração ainda que não descansou, não tem paz, está correndo atrás disso, de status, de dinheiro, de cargo, não tem fim. Agora ele está lutando para ser o chefe dos procuradores da República, onde ele trabalha. Não tem fim. E daí, irmãos, o que aconteceu? Eu decidi parar. Vocês acham que foi fácil? Mas chegou um momento que Deus foi conduzindo o meu coração e a minha vida, foi conduzindo, e eu falei, não, isso aqui não vem de Deus, não tem, isso aqui não é para mim, Deus já me deu tanto, por que eu não vou me contentar com o que eu já tenho? Essa é uma decisão sábia, irmãos, não olhando para mim não, olhando para você, porque eu tenho certeza que você tem suas lutas também. Então eu decidi me contentar com o que Deus já havia me dado. Vocês não sabem a paz que eu senti, irmãos. Você pergunta para mim, você não se arrependeu? De jeito nenhum. Eu sei que aquilo foi uma decisão consciente e orientada pelo Senhor, a partir da palavra dele. Então como é que Deus falou comigo? É a minha experiência, eu estou contando para vocês, por meio da sua palavra. Veja, quando eu olho para isso, a gente tem que concluir isso aí, ó. Não há resposta simples para essa. Muitas pessoas lutam com isso, filhos de Deus. Não há resposta simples. No meu caso foi assim. Para outros é mais complexo ainda. Mas há princípios bíblicos que nos ajudarão a ouvir a voz de Deus em momentos decisivos na vida. Veja, não está escrito aqui, Rogério, em algum texto. Marcos, capítulo 9, vamos botar um versículo aqui, 51. Não está escrito aqui em Marcos 9,51, que eu coloquei, Rogério, você vai parar, porque está escrito isso, vou citar esses textos para você. Não está escrito isso, mas há o quê? O que me levou a parar? Refletir sobre esses textos escritos. Princípios bíblicos que me deram clareza com relação a o que estava me guiando a buscar procurador da República. Entenderam isso? Isso.
Claro, a Bíblia nos lê quando estamos lendo a Bíblia. Ela está ministrando ao nosso coração, irmãos. Que coisa linda isso, João, não é? A Bíblia nos lê quando estamos nos debruçando sobre ela. Por isso que é importante a meditação na Bíblia. Meditar é mais do que ler simplesmente com a mente. É trazer para o coração. É comparar o que você está lendo com a tua vida. Nós vimos na semana passada, não é? É perguntar assim diante de um texto: o que isso aqui tem a ver comigo? O que isso aqui fala para a minha vida hoje? E aí a Bíblia vai lendo, vai trazendo. A gente vai ruminando o que a gente está lendo, e volta, e vem, e volta. E Deus fez isso com a minha vida, irmãos. Há princípios para a gente nortear, ouvir a voz de Deus nos guiando, a partir da Escritura. Então, primeiro, Deus fala pela Bíblia. Olha só o que eu disse. Mas é ingenuidade esperar Deus dizendo na Bíblia, por exemplo: Rogério, você deve desistir dessa busca pelo cargo de procurador da República e se contentar com o seu cargo de oficial de justiça. Irmãos, não está escrito isso aqui. Entenderam? Assim. Por que eu estou dizendo? Porque tem gente que ele quer ler isso aqui, senão ele não se dá por satisfeito. Tem gente assim, que ele quer ver o nome da futura esposa escrita. Fazer o teste. Senhor, peraí, o senhor tem paciência comigo? Mas eu quero testar para ver se é isso mesmo. Cuidado, não pode tentar Deus, tem que tomar cuidado. E aí entra um princípio, irmãos, para a gente ser guiado pela Escritura nesse sentido, que é o princípio da familiaridade da Bíblia. O que será que é esse princípio, hein? Só pelo nome, você consegue falar alguma coisa? Um princípio da familiaridade da Bíblia, para que eu ouça a voz de Deus. O que isso me diz? O que é ser familiar com algo? Quando você é familiar com algo, significa o quê? Que você faz parte da família, não é isso? Você... Então, a questão aí, muitas vezes, a gente precisa ter em muitos aspectos, muito não seria todos, mas nem sempre a gente tem uma comunhão, uma vida de comunhão, de oração, de leitura, que na maioria das situações, ou das dificuldades, dos problemas que surgem, o Senhor, pode ser que Ele não dê uma resposta naquela hora, mas Ele vai acalmar o seu coração. Você recebe aquela notícia, aquela dificuldade, aquilo assim, tem aquele impacto, mas Ele acalma você. Você ainda não sabe o que fazer, o caminho tomar, mas Ele já acalmou você. Sim. E a partir do momento que você sente essa calma, essa presença, fica mais fácil para você ver, né? Fica mais claro. Isso mesmo, João. Perfeito. Isso Mas mesmo. isso é um buscar diário que a gente vai morrer sem alcançar Isso. o teto disso, não é verdade? Isso mesmo. Tudo isso aí que você falou está dentro aqui da lição. Olha só, princípio da familiaridade bíblica. Vamos tentar fazer uma definição, ó. Quanto mais familiarizado você estiver com alguém, é mais provável que você consiga imaginar o que essa pessoa diria sobre uma determinada questão. É ou não é? Você já sabe, você conhece a pessoa, você tem comunhão com a pessoa. E eu pensei num exemplo, irmãos. Olha esse exemplo, as mulheres vão gostar. No casamento, se o marido conhece a sua esposa, ele sabe que se ela gosta da casa limpa, não verá com bons olhos a decisão do marido de querer comer bolacha ou pão sem prato andando na casa. Ai, se eu fizer isso lá em casa. Carol deu um geral na casa. Eu já sei que ela fica doida quando eu pego um pedaço de pão e não ponho um prato embaixo para comer. Entendeu? Mas por que eu já sei? Então, já sabendo disso, o que eu faço? Pego o pão e ponho no prato. Eu conheço a minha esposa, eu estou familiarizado com ela. Eu já sei o que ela vai pensar. Ó, pensei num outro exemplo, nos relacionamentos, em geral. Se o seu melhor amigo não gosta de pescar, vamos pensar assim, ele não gosta de pescar, parecido? Não adianta você planejar um super fim de semana com os amigos para pescar no lago. Por quê? Você sabe que o seu melhor amigo não vai gostar da ideia. Ele não gosta de pescar, rapaz. Entendeu? Você está familiarizado com ele. Quanto mais conhecemos Deus em sua palavra, agora entra o que você falou, João, mais seremos capazes o quê? De imaginar o que Ele vai nos dizer para nos direcionar em determinada situação da vida.
Quanto mais familiarizado com a palavra de Deus alguém está, mais diante de uma situação onde você precisa ouvir a voz de Deus, você vai ter essa convicção. Espera aí, eu sei, segundo a Escritura, eu devo me comportar assim diante dessa situação. Por quê? Porque eu estou familiarizado com Deus. Aí aplico os exemplos, né? Eu estou familiarizado, eu sei o que Ele pensa, eu sei, Ele revelou para mim a vontade dEle. Não está exatamente assim, né, João? Mas há princípios. Você interpreta no coração. O Espírito vai trabalhar isso em você. Essa palavra que um dia você leu e às vezes você nem prestou atenção. Deus falou. Ele usou a boca do pastor e falou. Exato. Falou comigo hoje. Ficou gravado, gravou. Isso é impressionante, irmãos. Deus fala pela Bíblia assim. Por isso que é importante, nós vimos na semana passada, ler a Bíblia, meditar na Bíblia e aplicar a Bíblia. Não é isso que a gente faz no culto? A gente começa o culto como? Lendo a Bíblia. Depois nós vamos orar. Já estamos meditando. Depois nós vamos pregar a Bíblia. Aí nós estamos meditando e aplicando a Bíblia. Depois nós vamos cantar a Bíblia. Olha que coisa impressionante, irmãos. Tudo para o quê? Para você ficar familiarizado com a Bíblia. Para que quando chegar momentos difíceis, o Espírito possa aplicá-la. E você nem vai perceber, e Ele está te conduzindo. Que coisa impressionante é isso. Mas na prática, olha só, na prática mesmo, como eu vou ouvir a voz de Deus me dizendo o que fazer? Na prática, quando você precisa, naquele momento, o Espírito Santo vai me conduzir à Escritura quando eu precisar de orientação. Nós vamos ver como é que Ele faz isso. Mas é assim, irmãos, de maneira ordinária. O Espírito Santo que em nós habita, Ele vai nos lembrar, Ele vai nos conduzir amorosamente, Ele vai nos trazer aquela paz a partir da Escritura, irmãos. Não é isso que Jesus falou em João 14, 26? Olha só, João 14, 26, olha o que a gente lê. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, o que Ele vai fazer? Está falando para a igreja, para os discípulos. Esse vos ensinará todas as coisas agora, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, o Espírito Santo em você é para lembrar a você a palavra de Deus. Jesus está dizendo aqui, hoje eu estou falando, isso aqui vai ficar registrado, né? Se Jesus pudesse dizer assim, hoje eu estou ensinando vocês, mas isso aqui vai ficar tudo registrado em livros daqui a pouco. E o que o Espírito Santo que eu vou derramar depois do Pentecostes vai fazer na tua vida? Como membro do meu corpo, da igreja, Ele vai lembrar isso, da importância, irmãos, de conhecer a Escritura. Que bênção é nós podemos nos debruçar sobre a Escritura. Essa é o instrumento do Espírito, é a palavra que Ele mesmo revelou, inspirou homens santos, Pedro vai dizer na sua segunda carta, para trazer a palavra de Deus. Então, ao buscarmos ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a voz de Deus, ok? O Espírito Santo, Ele pode nos guiar à passagem certa, exatamente a mensagem que Deus quer comunicar para você resolver determinada situação. O Espírito Santo vai trazer isso à tua memória, ao teu coração, naquela hora. Deus fala pela Bíblia. Olha, agora, eu quero ver 2 textos com você, olha só. Abre em 1 Reis, capítulo 19, a sua Bíblia. Eu quero ver 2 textos com você. Aconteceu na vida do profeta Elias e depois com Isaías profetizando o exílio ali, né? Do reino do norte e também de Judá depois. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, 9. Muita calma nessa hora, irmãos, tá bom? Pisa no freio agora, acalma o coração, fica com tudo que eu falei até agora. Vamos entrar aqui, 1 Reis 19, versículo 9, primeiro, e depois versículos de 11 a 13. Vocês lembram, né, o contexto? Deus chama Elias para falar com Acabe, aquele rei malvado de Israel que casou com Jezabel, que adorava Baal. Não vai chover. Em Jezabel eles decidem matar Elias. Elias foge, vai para o deserto, onde Deus vai sustentá-lo. Deus sustentou ali. E aí o que acontece? Olha só. Deus está lá no deserto, uma caverna, está se escondendo, está pedindo a morte. Elias, né? Elias.
Versículo 9. Ali, quem que é ali? Elias. Entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele estava dentro da caverna. Lhe veio a palavra do Senhor. E lhe disse: que fazes aqui, Elias? Como foi isso? Disse a ele a palavra do Senhor. Aí, versículos de 11 a 13. Disse-lhe Deus: sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, uma brisa. Sabe quando você está na praia, você fecha o olho e tem aquela brisa gostosa? Ele sentiu isso aí. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Imagina a cena, hein? A porta é a boca da caverna. Ele sai e fica ali, ó. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Elias ouviu a voz de Deus desse jeito ali. Agora eu te pergunto, como era essa voz? Como se deu isso, irmãos, nos detalhes? Elias ouviu algo no ar, imaginou na sua mente, teve uma visão e viu alguém flutuando, falando com ele, uma teofania, foi tomado por suas emoções e delirou? Como foi isso exatamente? Entende? Muitas pessoas pegam um texto desse e tornam padrão para a igreja. Elias ouviu desse jeito. Então, se você orar num monte, num lugar, Deus vai falar com você. Cuidado com isso, irmãos. Veio uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmãos, como é que foi isso? E Paulo ouvindo Jesus no caminho para Damasco, brilhou lá, e uma voz veio. Como é que foi isso? Veja, são momentos específicos, dentro de contextos específicos, dentro do curso da revelação de Deus na vida do seu povo, que nós temos que tomar cuidado para não fazer disso um padrão. Aí é perigoso, irmãos. Olha só, não sabemos como foi isso exatamente. Foi algo particular de Deus com o seu profeta naquele momento. Ele estava no meio do deserto. Deus falou com ele daquele jeito. A gente pode tomar isso como um padrão, ou seja, Deus vai fazer isso agora na igreja. Muita gente vai dizer: pode, Deus vai falar sim agora. Você viu o versículo 9, Juarez? É a palavra de Deus. Paralelo com 11 a 13, né? A voz que ele ouviu era o quê? A palavra do Senhor. Isso, Juarez, perfeita a tua observação. É o paralelo da voz com a palavra lá no versículo 9. Por isso que eu trouxe o 9. Porque no 9 fala, ele ouviu a palavra do Senhor. Nós temos que ver hoje, à luz do Novo Testamento, como é que isso é interpretado, irmãos. Porque, lamentavelmente, muitas igrejas, elas sonegam o Novo Testamento. Elas vivem no Antigo Testamento ainda, no que aconteceu lá, sendo que na teologia bíblica, o Novo Testamento é a completude, é o cumprimento de promessas, é a luz para figuras que haviam no passado, para sombras que Deus em Cristo e no ministério apostólico levou a uma plenitude maior. Mas tem pessoas que não têm uma boa teologia bíblica, e elas olham tudo, a vida com Deus, a luz, elas vão fragmentando a Bíblia, elas vão cortando, segmentando a Bíblia, elas interpretam a Bíblia em tiras, sabe? Imagina, irmão, pega a Bíblia, você corta ela em tiras. Imagina, uma tira está separada da outra. Tem pessoas que olham a Bíblia assim, ela olha essa tira e ela faz uma doutrina. Isso é perigoso, irmãos. A Bíblia é um sistema todo, de Gênesis a Apocalipse. Ela precisa ser interpretada de Gênesis a Apocalipse,
cada texto dela tem que ser visto de Gênesis a Apocalipse. Isso é lindo, irmãos, isso é a teologia bíblica. No seminário a gente estuda isso. É a progressividade, o crescimento da revelação de Deus. É como uma semente, irmãos. Você planta uma semente, ok? Ok. Essa semente germina, cresce, vira uma árvore. Veja, a semente está ali naquela árvore, mas você não vê mais a semente. Você vê agora essa semente que ganhou corpo, que se desenvolveu, que progrediu, que foi além da semente plantada. Pois bem, aqueles que olham para um texto como esse e diz assim: não, Deus faz assim, está olhando para a semente. Não está olhando para a semente que na luz do Novo Testamento, floresceu, cresceu, ganhou uma nova dimensão. Deus pode fazer isso de maneira particular com uma pessoa? Claro que pode, irmãos. Nós não estamos negando isso. O problema não é esse. O problema é você fazer isso aqui um padrão e dizer: vem para cá, porque aqui você ouve a voz de Deus no ar, e por aí vai. Entendeu? Entendeu isso? Isso que é o perigo. Isso é perigo. Vamos ver um outro texto? Olha esse aqui, irmãos. Esse aqui vai te chocar ainda mais se você não leu ainda. Isaías 30, 21. Vai lá comigo. Isaías capítulo 30, versículo 21. O pessoal avivado gosta desses textos, irmãos. Isaías 30, versículo 21. Tem que olhar no contexto. Tem que olhar no contexto. Tem que interpretar no contexto em que Deus deu o texto. Existia todo um contexto cultural ali que exigia essa palavra. Olha Isaías 30, 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, olha agora, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você já pensou o que é isso aqui? Isaías foi um profeta do século VIII, foi chamado para profetizar o juízo, primeiro de Israel, não é? Que caiu em 721 na mão dos assírios, e também reverberando lá em Judá, que cairia em 586 na mão dos babilônios. Deus chamou Isaías para trazer essa palavra. Vocês não ouvem mais a minha palavra, então vocês vão para o juízo, eu vou disciplinar vocês durante um tempo. Isaías trouxe essa palavra aqui. Agora olha só, olha o versículo 20 comigo, um versículo antes desse versículo 21. Eu pergunto: que voz é essa atrás do povo que Isaías está profetizando? Você vai se desviar para um lado e para o outro, você vai ouvir a minha voz. Aqui, irmãos, antes da gente ler o 20, isso aqui é uma profecia de restauração do povo. Nós já estamos no capítulo 30. Ele já falou do juízo dos capítulos iniciais, agora ele está focando mais de que ele está dando esperança de que um remanescente fiel vai ficar. Sempre tem, né? Depois da disciplina de Deus, quem é crente, quem é ovelha, tem um pastor muito querido que diz assim: ovelha não morde, quem morde é bode. Quando você fala com uma ovelha, puxando a orelha dela, ela é mansa, se ela é ovelha. Se é bode, mas ovelha não, fica tranquilo. Se for ovelha, vai baixar a cabeça, porque é a palavra de Deus, não é o homem, é a palavra que está exortando ela. Então Isaías está dizendo: vai ter muita ovelha. Hoje não ouve mais a palavra do Senhor, mas naqueles dias elas ouvirão, e elas não vão mais se desviar para a direita ou para a esquerda, elas vão seguir. Agora olha o versículo 20. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, está vendo o juízo que virá sobre o povo, contudo não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Então, à luz dessa palavra, desse contexto, quem é que vai falar atrás da pessoa uma palavra para que ele não se desvie para a direita e para a esquerda? Quem é que vai falar? Quem é? O povo foi para o juízo, está sofrendo o juízo de Deus, Júlio, porque eles não dão ouvidos a quem? Aos mestres naqueles dias, aos profetas, aos sacerdotes que conduziam o povo na lei de Deus. Eles não estavam ouvindo a palavra deles, que estava sendo pronunciada. Então eles estavam se desviando para a esquerda e para a direita. Pão de angústia, vai sofrer o juízo. Mas naqueles dias vocês voltarão a ouvir os mestres falando o quê? Uma palavra. Então aqui, irmãos, não é nada místico.
Não é nada absurdo essa palavra atrás de você. É a voz de Deus por meio do ministério, dos servos, por meio dos profetas, dos sacerdotes, ensinando o povo a palavra de Deus, para que eles não se desviem. Entenderam isso? Você viu como mudou a interpretação desse versículo, dessa voz agora? Que não é uma voz que você está andando na rua e você ouve uma voz, é a voz de Deus. É Isaías 30, 21 se cumprindo. Não, irmão. Olha o contexto. Isaías está trazendo um juízo porque o povo não ouvia mais nem profeta nem sacerdote, que trazia a voz de Deus, a palavra dele, naqueles dias. Quem pode dizer assim, quando você seguir a Cristo, Nem para a esquerda. Vai em frente, olhando firme para o autor e consumador da fé. Isso, Juarez, isso mesmo. O versículo 20, eu já adiantei, são os mestres, profetas. E os estudiosos dizem que essa palavra mestres, ela pode ser vista no singular para Deus. Lá no original, no hebraico. Mestres pode ser um termo no singular, que aponta para Deus, falando com esse povo. A voz de Deus está em sua palavra. 2 Timóteo 3,16. A gente sempre tem que ler, né? Texto inspirado de Deus por meio da pena do apóstolo Paulo. 2 Timóteo capítulo 3,16. Toda a Escritura, não podemos pegar tiras da Escritura e interpretar um texto isolado do restante. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, para nos educar na vida acerca daquilo que é certo e errado aos olhos de Deus, que deu a palavra. Que coisa impressionante, irmãos, maravilhosa. É nós termos a oportunidade de conhecermos a palavra de Deus. Então, se você precisa decidir algo e quer ser orientado por Deus, é perigoso dar ouvidos a um pensamento, a um sentimento, a opiniões da moda, a um sonho, ao guru espiritual aí popular agora no Instagram. Cuidado com isso. Cuidado. Isso precisa ter eco na palavra de Deus. Deus pode te dar uma convicção de algo? Sim, mas vai buscar a palavra de Deus para confirmar isso. Eu já disse para vocês, outro dia, um rapaz lá na Missão Vida chegou para mim e falou: pastor, é o seguinte, tem uma mulher aí me esperando, e a gente se conhece, e eu tenho sonhado com ela, pastor, e eu tenho visto Deus confirmar, e eu fiquei ouvindo, eu tenho sonhado, eu estou empolgado. Irmãos, nesse tipo de situação há muita emoção envolvida, há muita privação envolvida. Esses homens ficam ali 7 meses sem ninguém, sem visita. Ele está doido para encontrar uma mulher. Eu não sei nem se ele é convertido. Tem muitos desejos, há muita efervescência emocional ali. O subconsciente produz muita coisa no consciente quando estamos sonhando. Então eu falei para ele: amém, espero que seja Deus confirmando tudo isso, mas você quer uma orientação segura? Vai orar e vai ler a Bíblia. Começa a orar. Você está orando? Não, começa a orar. Coloca esse teu desejo em oração diante de Deus e começa a ler a Bíblia. Aí é um meio muito mais seguro de Deus confirmar isso aí. Cuidado com o sonho, cuidado com o desejo, cuidado com isso. Por quê? Porque Jeremias 17 fala que é o coração do homem, irmãos, e o coração do hebreu é todo o seu ser, mente, emoções, sentimentos e também a sua postura, a sua conduta. Deus nos revela que o coração humano é o que há de mais corrupto, é a sede do pecado. Então, irmão, como confiar em nosso coração, em outras pessoas, em um pensamento, em um sentimento dissociado da Escritura? Deus vem confirmar isso na palavra dele? Amém. Mas se não, cuidado com isso. Deus fala pela Bíblia. Lá em Jeremias 6,14, olha aqui que a gente vê lá. Jeremias 6,14, né? Profeta do exílio, né? Do exílio babilônico. Jeremias 6,14. Olha o que acontecia, olha lá os profetas e os sacerdotes, o que eles estavam fazendo. O que eles estavam falando para o povo? Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Deus está falando, está acusando. Profetas e sacerdotes, homens aqui, que deveriam segui-lo,
mas se desviaram também dele, e estavam dizendo para o povo: está tudo bem, rapaz, entre vocês e Deus. Não está não, eles foram para o cativeiro. Paz, não tem paz não. Era a palavra de quem? De Deus ou de homem? De homem. Era a palavra de homem. Cuidado, nós temos que tomar cuidado, gente. É por isso que a gente fica com a Escritura, sabe? A despeito de muitas pessoas, por falta de conhecimento, nos acusarem de sermos espiritualmente frios, por falta de conhecimento, nós preferimos confiar na Escritura. Nós cremos que o Espírito Santo, ele fala conosco por meio da Escritura. É uma regra muito mais segura, irmãos, do que... E se Deus falou com você e você teve a plena convicção, guarde para você. Seja grato a Deus: Senhor, obrigado, o Senhor tem falado comigo aqui no meu leito, às vezes está numa situação difícil. Você vê, é o Espírito Santo, Rita, testificando isso para você. Deixa com o Senhor isso aí. Deixa com o Senhor, não é? Deus vai julgar tudo naquele dia. E no dia a dia, Ele tem testificado conosco, não é? Nós vamos ver hoje à noite um texto. Ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos dEle. Como é que se dá isso? Nós vamos ver à noite. Vou dar um spoiler aqui. 2 Pedro 2:1. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. O que estava acontecendo? Pedro está falando para o povo: cuidado, tem falsos profetas e falsos mestres aí no meio de vocês, trazendo uma palavra que não é de Deus, que eu não estou ensinando, porque ele era apóstolo. Cuidado com isso. Onde é que está a palavra do apóstolo Pedro hoje? Está na Escritura. Como descobrir se a palavra que recebemos de homens ou das circunstâncias vem de Deus? Como você acha, hein? Como é que você vai descobrir se uma palavra que alguém falou para você vem de homens ou vem de Deus? Uma vez eu estava na frente da igreja, logo que eu fui lá para a igreja em Rio Preto, nunca esqueço disso. Eu estava ali na calçada e passou uma senhora e virou para mim e falou assim: Deus mandou dizer para você, você vai ser um homem bem sucedido. Foi embora. Não sei como é que eu interpreto isso, irmãos. Eu agradeci a Deus naquele momento, mas, irmãos, como é que a gente vai descobrir se o que ela falou veio dela? Sei lá, ela está animada, tá? Ou então Deus moveu aquela mulher para me dizer isso? Pode ser sim, eu creio que sim. O que é ser bem sucedido? É algo tão vago, não é? Há pessoas que são tão simples na vida e se julgam bem sucedidas, justamente por ser simples. Elas têm tempo para a família de sobra, elas têm tempo para Deus de sobra, e por aí vai. Enquanto outros, para serem bem-sucedidos, precisam amealhar grandes fortunas nesse mundo. Então é muito difícil entender o que é isso. Eu creio que Deus me fez bem-sucedido ao me chamar para o ministério. Louvado seja o nome dEle por isso. Mas como descobrir, irmãos, se a palavra que recebemos vem do homem ou vem de Deus? É preciso uma regra objetiva, segura, estável, que possa ser alvo de conhecimento, meditação e prática na nossa vida. Nós cremos que o Espírito Santo, ele traz a voz de Deus quando ele aplica a palavra de Deus a nós, e nós cremos que a palavra de Deus foi revelada em 66 livros. Volto a dizer, a despeito de momentos particulares que você possa ter com Deus, mas isso não vai dirigir a igreja. A igreja hoje é dirigida pela palavra final. Essa é a profecia final de Deus. Hebreus capítulo 1 deixou claro isso. Deus no passado falou de muitas maneiras, de muitos modos aos pais pelos profetas, sonhos, visões. Agora não, agora ele fala pelo Filho e pelo ministério do Filho. Isso está registrado aonde? Nós temos que decidir isso. Tem pessoas que dizem: não, tem palavra fora que foi registrada aqui ainda. Nós não cremos assim. Com todo respeito a esses nossos irmãos, nós cremos que a palavra foi registrada aqui. No Novo Testamento, 27 livros. E o Antigo Testamento, 39. Bom, Deus fala por meio da Bíblia, mas Deus fala por meio de Jesus. Claro. Só para deixar mais explícito isso ainda. Olha João 14, 24 comigo. João 14, 24.
Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha o que Jesus está dizendo para a igreja dele. O que eu estou ensinando para vocês não é meu, é do Pai que me enviou, mas vírgula. A gente sempre deixa isso claro. Jesus aqui, primeiro, ele não está dizendo que ele não é Deus encarnado, ele não está confundindo a pessoa dele com a pessoa do Pai, não. Aqui nós temos que entender que Deus é um só. Aonde? Na essência. Deus único que se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É a Trindade bendita. É outra doutrina que é supra-racional para nós. Mas Jesus está dizendo, essa palavra, na essência, é claro que também é minha. Eu sou Deus encarnado. Pai, Filho e Espírito, a mesma substância. O escritor aos Hebreus fala dessa co-substância, né? Do Pai, do Filho e do Espírito. Vou ler para vocês ali, ó. Hebreus 1, olha aqui, versículo 3 de Hebreus 1. Ele, Jesus, o que ele é? É o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus, Deus encarnado, segunda pessoa da Trindade, o Filho, é a expressão exata do ser de Deus, do Pai. Lá no original, no grego, é a palavra aqui, consubstancial, hipostase, é da mesma substância que o Pai, é isso que lá no grego está, o ser igual, é da mesma substância. Então aqui, ó, Jesus está falando, escuta, Deus fala por meio da minha pessoa aqui. Não é que eu não seja Deus na essência, mas eu estou aqui como homem diante de vocês. E vocês podem achar que eu sou só um homem. Não. A palavra que eu estou dizendo é de Deus, inclusive do Pai, que vocês, judeus, dizem que estão querendo ouvir, mas não estão me ouvindo. Vocês não estão me ouvindo, achando que a palavra é de homem. Não é de homem, é de Yahvé. E nós estudamos Malaquias, né? E a gente vê lá em Malaquias capítulo 3, nós vimos agora o estudo de Malaquias, que no capítulo 3 o profeta está dizendo que o próprio Yahvé viria na pessoa do Filho. Por quê? Porque é mesmo Deus. Jesus na essência é Deus, é Pai, é Filho, é Espírito, é um Deus só, Deus único em 3 pessoas. Isso é maravilhoso. Olha Atos 10, 36, ali no contexto da conversão de Cornélio. Pedro está lá, né, falando o que aconteceu para os apóstolos lá em Jerusalém, está dando satisfação, prestando contas, né, porque eles ficaram bravos com Pedro. Você foi lá na casa de um gentil, Pedro? Olha o que Pedro diz, Atos 10, 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. O evangelho da paz, as boas novas da salvação, foi anunciada pelo Pai por meio de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, de 1 a 4, eu já li, mas vamos ler de novo, irmãos. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, e os últimos dias no Novo Testamento é a partir da encarnação do Filho, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, porque ele é feito do ser do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, lugar de governo, de poder, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais nome do que eles. Deus nos fala pelo Filho. E o último texto, 1 João capítulo 1, de 1 a 4. Gosto muito desse texto aqui. O apóstolo João, né, ali o mais amado, né, pelo Senhor, ouviu, tocou, viu o que Jesus fez. Ele diz assim, 1 João capítulo 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, claro, é Deus eterno. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, claro, ele se fez homem, com respeito ao verbo da vida, o Logos, a palavra de Deus que se encarnou, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos,
a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada no Filho. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Para quê? Por que essa palavra? Para que essa palavra do Filho, que agora vem por João, tem que chegar aos outros? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco, a igreja, os apóstolos, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus. Então, se você, olha só, irmãos, não tem como ter comunhão com o Pai e com o Filho se você não pertence à igreja. É uma aplicação do texto aqui. Os apóstolos, membros da igreja, do corpo de Cristo ali, está dizendo, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Então, eu estou escrevendo isso aqui para vocês terem comunhão conosco, que somos a igreja. Porque sem comunhão com a igreja, você não pode pertencer ao Pai e ao Filho, por exemplo. Olha que aplicação desse texto. Então, Deus fala por meio de Jesus. E a igreja tem comunhão com Jesus. É membro do corpo de Jesus. À medida que vamos fazer uma aplicação disso aqui para nós. Deus fala por meio de Jesus. À medida que aprendemos sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos, e construímos um relacionamento com Deus por meio do que Jesus ensinou, o que acontece? Passamos a entender melhor o que Deus deseja nos dizer. Lembra do princípio da familiaridade com a Bíblia, com a palavra de Deus? O verbo que João, no Evangelho, no capítulo 1, fala que é Jesus, a palavra de Deus encarnada. À medida que temos comunhão com Ele, com o ensino dEle, conhecemos o que Ele ensinou, é claro que nós vamos passar a conduzir a nossa vida mais segundo a voz de Deus. É uma consequência lógica. Diante de uma decisão difícil, pergunta assim: em meu lugar, o que faria Jesus? Isso é uma boa pergunta, irmão. Você está lá numa situação difícil? Pergunte isso. Escuta, em meu lugar, o que faria Jesus? E o Espírito Santo vai te conduzir ao ensino que Ele deixou e que você tem conhecido aqui por meio do estudo da palavra dEle. Se você estiver familiarizado com o seu ensino, você saberá responder. Se não, não. Ainda, Deus fala por meio da igreja. Claro, irmãos, é o corpo de Cristo. Eu acho interessante ali, olha 1 Coríntios 14, versículo 3. Paulo, os capítulos famosos em Coríntios, na primeira carta, 12, 13 e 14, que ele vai falar sobre dons do Espírito. 1 Coríntios capítulo 14, olha o que ele diz no versículo 3, não é interessante? Mas o que profetiza, o irmão que tem o dom da profecia, o que ele faz? Ele fala aos homens. E com que finalidade ele fala? Edificando, exortando e consolando. Eu pergunto, onde ocorre isso na igreja? Edificação, exortação e consolação. Na pregação. A gente faz isso na pregação da palavra, no ensino da palavra aqui nessa manhã, e na comunhão dos irmãos também acontece isso. E o escritor aos Hebreus viu bem isso. Olha aí Hebreus 3, de 12 a 13. Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 13. O escritor está exortando a igreja do perigo da incredulidade, deixar de dar crédito à palavra para crer em outras coisas. Olha os versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos. Então o contexto é de uma comunhão. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo, esse Deus que fala hoje. Pelo contrário, não façam isso. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Quando? Hoje. Cada dia. Durante o tempo que se chama hoje. Com que fim? A gente tem que se exortar, se admoestar, amar o irmão nas suas dificuldades, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado engana, corrompe, nos leva por caminhos que nos afastam de Deus. Como é que eu vou ser mantido
ouvindo a voz de Deus no meu caminho, é sendo exortado na comunhão, na igreja, pelos irmãos. Então você olha para o irmão e vê que ele está descendo ladeira abaixo na vida espiritual. Em amor você vai buscar conversar com ele. Olha, será que Deus quer isso para a tua vida? Esse caminho que você está tomando não é perigoso? Você não está se perdendo espiritualmente? Cuidado com o pecado, está te levando para o engano, está te levando para a incredulidade, você está se afastando de Deus. Então, Deus fala por meio da igreja, da comunhão da igreja. É claro que esse irmão que vai admoestar, ele vai trazer o quê? Uma palavra de Deus para essa vida. Colossenses 3, de 15 a 16, olha que texto lindo, irmãos. Colossenses 3, de 15 a 16, olha o que Paulo fala aqui. Colossenses 3, de 15 a 16, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, o árbitro, aquele que diante de um problema decide algo, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Agora, habite ricamente em vós a paz de Cristo. Ora, no versículo 15, a paz de Cristo é o que? O árbitro no coração, a agir na vida. Então essa paz de Cristo vem do que? Versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é o árbitro. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente. Está vendo a comunhão da igreja? A palavra que traz a paz de Cristo atuando. Olha como é que o texto vai se juntando. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A gente não faz isso aqui num culto? Louva a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais. A gente não exorta, não edifica, não consola pela pregação, pela conversa de algum irmão, quando sente a necessidade do outro. A paz de Cristo, que é pela palavra de Cristo. Entenderam aqui a aplicação desses dois versículos? Como é que entra? Deus falando por meio da comunhão na igreja, por meio da palavra ali que vai haver entre essas pessoas. A igreja é importantíssima, irmão. Não tem como ser crente se não for membro de igreja. Esse projeto dos desigrejados é um tiro no pé. Não tem jeito, nós precisamos dessa comunhão, nós precisamos um dos outros, para ouvir inclusive a voz de Deus, sendo ministrada a nossa vida por meio da palavra que o irmão vai trazer no momento de dificuldade. E por fim, Provérbios 11, 14, na multidão de conselheiros, a sábia direção e segurança. Deus fala por meio da igreja. E por fim, é o mais complicado, hein? Tem que ter muito cuidado com isso aqui. Mas Deus fala por meio das circunstâncias também. Mas tem que tomar cuidado, hein? Para não achar que Deus está falando no balançar da árvore e por aí vai. Olha só, às vezes, irmãos, o que está acontecendo ao nosso redor pode ser a voz de Deus confirmando a sua vontade. Muitas vezes sim. Vamos pensar num exemplo, ó. Não sei se vocês já ouviram essa história do crente que naufragou e ele foi para uma ilha deserta. Imagina, um naufrágio, o navio afundou. O crente saiu nadando, parou numa ilha deserta, ok? Ele ora a Deus por socorro, claro, Senhor, vem me salvar. Olha só, Deus fala assim para ele, ó, faça fogo para chamar a atenção do avião que vai passar aí. E ele fala, não vejo avião nenhum no céu. Deus fala, vou mandar um navio. Ele vê o navio e fala, está muito longe, não adianta gritar e pular aqui na areia, ele não vai ver. Deus manda um helicóptero. Ele diz assim, está muito alto, ele não vai me ver aqui. Deus manda um barco de pescadores lá perto da ilha. E ele fala assim, o barco está cheio demais de pessoas, pode afundar. Entendeu? Irmão, tem gente assim também. Cético no fim. O cara morreu. Ele morreu lá na ilha. Daí, lá no céu, ele questiona Deus. Por que, Senhor, o Senhor não me socorreu? O que esse cara queria? Deus diz assim, meu filho, olhe ao redor, o que enviei para te socorrer, mas você não conseguiu ouvir a minha voz nessas evidências. Ele estava orando, irmãos, era um crente, conhecia a palavra de Deus, estava buscando a Deus. Deus deu tantos sinais
mas ele fechou a cortina dos olhos. Você cresceu ouvindo, olha só, por que é perigoso isso? Tem que tomar cuidado. Vamos supor assim, vamos pensar no seguinte: a pessoa cresce ouvindo que tem talento para lidar com animais. Deus vai abençoar essa profissão, invista nisso aí. Pois bem, ela presta 10 vestibulares para medicina veterinária, ela não passa, não vai. Meu filho, é melhor você raciocinar um pouco e ver se essa é a tua área mesmo, não é? A evidência não está conduzindo aqui, você não tem habilidade para isso? Você prestou 10 vezes a mesma prova e não consegue nenhum sucesso nisso. Será que é para você continuar? Você quer mudar de emprego, ok? Você quer mudar de emprego. Você ora a Deus, crendo que é da vontade dEle, você mude de emprego. Você está com isso no teu coração. Aí você vai falar para o teu patrão. O que teu patrão faz? Ele melhora o teu salário, reduz a tua jornada de trabalho e te promove na empresa. Será, irmão, que é a vontade de Deus que você abandone esse emprego? Entendeu? A circunstância pode estar dizendo: não, isso aí é coisa do teu coração, cuidado. A vontade de Deus é que você fique firme aí, continue honestamente, valorize agora, ajude mais o teu patrão agora, nessa nova promoção. Eu sei, isso é complexo, depende de interpretação, mas são só exemplos para você sentir isso, que muitas vezes Deus fala por meio de evidências, por meio de circunstâncias. Por exemplo, você quer perdoar, me veio isso aqui agora à mente. Você tem que perdoar uma pessoa que há muito tempo você não vê, tá bom? Você não vê essa pessoa há muito tempo, então você está tranquilo. Eu não vejo ela, eu não posso conversar com ela. Como é que eu vou perdoá-la? Como é que eu vou estabelecer a situação ali para que haja paz? Eu não vejo. Você começa a orar a Deus. E o que começa a acontecer? Essa pessoa, você começa a ver ela no mercado, você vê ela na oficina, você está andando na rua, você vê ela no calçadão. E aí, dá para continuar sem o perdão? Entenderam? Você está vendo essa pessoa agora. Deus está trazendo oportunidades para que você vá até ela e peça perdão, coisa que você não tinha antes. Então, Deus pode falar também pelas evidências, por circunstâncias. Essa aqui é boa demais, irmão. Você acredita que aquela mulher é a que Deus tem para você? Por quê? Porque um irmão falou, é ela. Agora veja bem, vocês não gostam de conversar muito, vocês não têm paciência um com o outro, e mais, vocês estão concorrendo por cargos dentro da igreja, e você quer ter um filho, mas essa mulher não quer. Meu caro, cuidado. Deus está mostrando que essa parceria pode não ser muito boa não, hein? Entendeu isso? E tem gente que não, se joga de cabeça, porque alguém veio e falou, é ela, é ele. Cuidado, as evidências estão mostrando outra direção. Pode ser o Senhor, pode ser, irmãos. Vá para a palavra. Diante de uma situação dessa, Senhor, eu vou colocar isso diante do Senhor em oração e vou para a Bíblia. Espera o Espírito Santo falar alguma coisa a partir disso aí. Deixa ele te trazer paz a partir da Escritura, irmão. É uma regra muito mais segura, não parece? Deus vai te conduzir a princípios aqui, para te responder a isso. Cuidado com isso. Então, vamos concluir. Eu sei, por isso que eu falei, Deus fala por circunstâncias, foi mais difícil de aceitar, não foi? O que você achou? Eu tenho certeza, à medida que eu falei os exemplos aqui, cada um aqui pensou, mas e se? É ou não é? Porque é complexo, irmãos. Por isso que o estudioso, eu desenvolvi isso aqui, tá? O estudioso fala 3 linhas só aqui, no estudo, mas eu desenvolvi isso aqui para você, para mostrar que é complexo isso. É por isso que a gente tem que ficar com algo que é mais objetivo. Cuidado com isso. As circunstâncias podem enganar. Deus fala pela Bíblia, por meio de Jesus Cristo, pela igreja, e claro, está entre aspas aí, também em alguns casos pelas circunstâncias. De maneira particular, não é? Para as pessoas. Deus usa o seu Espírito para nos lembrar de sua vontade revelada na Escritura, para nos conduzir a decidir como Cristo decidiria. Usa a igreja para conduzir os nossos passos, sim, e revela a sua vontade pelas evidências ao nosso redor, muitas vezes, em situações específicas, como a desses exemplos. Vocês viram? Eram situações casuísticas, específicas, mas, puxa, havia boas pistas ali, não é? De que as pessoas estavam tomando caminhos
que não sei se seria a vontade de Deus, porque a evidência estava mostrando um outro caminho, e não era nada pecaminoso, não é? Porque uma coisa é mostrar um caminho pecaminoso. Opa, como é que Deus vai te levar para um caminho pecaminoso? Não, mas em todos aqueles exemplos, a alternativa não era pecaminosa. Como saber se a resposta que buscamos para determinada questão veio de Deus ou veio da nossa mente, dos nossos desejos corrompidos, de alguém que não tem o menor compromisso com Cristo, um palpiteiro, ou é fruto de influência maligna sobre a fonte buscada e que está querendo te aconselhar? Está vendo como é relevante pensar nessas coisas? Hoje, irmãos, eu fico impressionado com milhões de seguidores de influencers, cabeça de abobrinha. Você vai ver o que os caras pensam, o que eles defendem. É por isso que o mundo está caminhando para esse. São vazios, de um monte de gente, não é? Como uma boiada caminhando para o matadouro, seguindo. Acorda, vai lá para ver o que ele postou já. Misericórdia, gente. Como é que a segurança está em quê? A segurança está em conferir tudo com a Bíblia, irmãos. Essa é uma igreja bíblica, irmãos. Graças a Deus por isso. Você vai ser encaminhado à Bíblia aqui nessa igreja. Tudo que vem até você, você tem que checar com a palavra de Deus. Lembra os crentes de Bereia? Paulo saiu fugido lá de Tessalônica. Ele chegou em Bereia e ele diz: os daqui são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Porque aqui vocês conferem na Bíblia o que eu falo. Vocês não são conduzidos por qualquer abobrinha. Vocês vêm aqui, na fonte da autoridade de Deus. Princípio da familiaridade com a Bíblia. Quanto mais familiarizado com a Escritura você tiver, mais você vai estar apto a ouvir a voz de Deus para decidir questões no teu dia a dia, o que chegar até você. Quanto mais você conhecer a Escritura, que revela a voz de Deus, quanto mais você tiver comunhão diária com Cristo e seus ensinos, quanto mais você tiver compromisso com a igreja, ouvindo, servindo, sendo instrumento de bênção na vida dos teus irmãos, e quanto mais usar o teu raciocínio, sua percepção espiritual, para perceber ao seu redor as evidências da resposta de Deus sobre as suas orações, mais você estará seguro de que está sendo conduzido pelo Espírito de Deus a ouvir a sua voz. Cuidado com sonhos, sentimentos, testemunhos de outras pessoas. Aconteceu comigo, acontece com você, com vozes na cabeça. Confira tudo isso com a Escritura em espírito de oração. Confira com a Escritura em espírito de oração. Vai haver grande chance do Espírito comunicar a você a voz de Deus. Amém? Vamos lá? Alguém quer falar alguma coisa? Guarde os tijolos, eu sei, tem muita gente aqui com pedra para jogar no pastor. Fiquem calmos, fiquem tranquilos. A gente aqui instrui, prega, na dependência do Espírito Santo. Eu sei, é uma aula difícil, tema complexo demais, mas nós temos que agradecer a Deus pela Bíblia, irmãos, que para nós revela a voz de Deus de maneira segura e autoritária. Vamos orar para encerrar aqui o nosso estudo nessa manhã? Eu vou pedir para o nosso irmão Sérgio, você pode orar, irmão? Vem aqui orar para encerrar o nosso estudo e pede para Deus nos preparar para a noite. Vamos orar com o nosso irmão Sérgio? Ó Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui, pelo a bênção do nosso Deus, por nós estarmos presentes nessa casa do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela estudo de hoje, Senhor, que o Senhor nos enviou, e graças a Ti, Pai. E também louvamos a Ti essa noite, Pai. Deus, prepara-nos em nome de Jesus. Força para que possamos estar hoje. Amém. Fazer nossa pregação da Sua palavra. Amém, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Amém.